Sejam bem-vindos ao nosso seminário do livro Era uma Vez para Adultos. É uma psicografia do meu netinho Ellerson, pelos espíritos Fritz Scheine e Michal Fassia. Hoje a nossa história é Enrolados. Você é enrolado? Mas não se trata disso não, meus netinhos. Enrolados é o nome que a Disney deu para a história super conhecida, um clássico. Vocês estão vendo, né, as tranças longas. Já sabe qual que é? Já sabe? Essa mesma, a Rapunzel. Gente, quando eu era mais novinha, né, era doida para ter o cabelo longo, para fazer trança e jogar na torre, né? O príncipe encantado surgir. Você já foi assim? Já desejou ser uma princesa, ficar trancada numa torre, para o príncipe vir te salvar? Mas a Disney, né, quando ela recontou essa história, ficou assim, tão bonitinho, né? Hoje nós temos até os balões que eram iluminados nas noites de aniversário da Rapunzel, né? Que coisa maravilhosa. Mas vamos deixar de trololó, né, meus netinhos? Eu tô aqui para contar a história, né? Eu empolgo, gente, empolgo. Você já comprou o livro do meu netinho Ellerson? Ainda não? Então entra aí no chat ao vivo, tem o link e também na descrição do vídeo. Se comprando, você vai estar ajudando a Fraternidade Sem Fronteiras, também a divulgação da doutrina espírita do Evangelho de Jesus, não é? Então vamos lá? A história se chama Enrolados. Rapunzel era uma menina com longos cabelos dourados e poderes mágicos. Gothel, sua mãe, usava os poderes da filha para se manter sempre jovem e por isso trancou-a em uma torre no meio da floresta. A mulher, que na verdade era uma bruxa má e egoísta, sempre contava a Rapunzel sobre os perigos do mundo, afirmando que dentro da torre era mais seguro. Ela entrava e saía da torre quando queria. Para subir, gritava: Rapunzel, jogue suas tranças. Mas a menina não sabia que Gothel não era sua mãe de verdade. Quando estava grávida, a mãe verdadeira de Rapunzel ficou doente. Ela só foi curada com uma poção feita de uma flor encantada. Por isso, a criança nasceu com poderes mágicos. Ainda bebê, Rapunzel foi sequestrada pela bruxa por causa dos cabelos encantados. Na realidade, ela era filha do rei e da rainha. Ano após ano, no aniversário de Rapunzel, todo o reino lançava lanternas voadoras no céu, na esperança de que a princesa perdida voltasse para casa. A menina cresceu, pintando nas paredes da torre o mundo que gostaria de conhecer. Seu grande sonho era assistir de perto o espetáculo de luzes que acontecia sempre no dia do seu aniversário. Ao completar 18 anos, pediu à mãe que a levasse para ver as luzes flutuantes. Furiosa, Gothel disse que Rapunzel nunca sairia da torre. Nesse mesmo dia, um ladrão chamado Flying Rider decidiu usar a torre como esconderijo. Depois de ter roubado a coroa,
que um dia pertencera à princesa perdida. Com medo do intruso, Rapunzel nocauteou com uma frigideira e o prendeu com seus cabelos. Com medo do intruso, Rapunzel o nocauteou com uma frigideira e o prendeu com seus cabelos. Já ali. E piti. Quando o ladrão acordou, a menina disse que só devolveria a coroa depois que ele a levasse para ver as luzes flutuantes naquela noite. É claro que Flynn concordou. Os dois saíram da torre e seguiram em direção ao reino. Passaram o dia todos juntos e, ao entardecer, já estavam apaixonados. Flynn faria qualquer coisa por Rapunzel, até deixar de ser ladrão. À noite, viram as lanternas flutuantes no céu. Em cima, em clima de romance, quase se beijaram. Gothel descobriu o que aconteceu na torre e contratou 2 homens para entregar Flynn aos guardas reais. Na mesma hora, a bruxa levou Rapunzel de volta para a torre. Lá, a jovem se pôs a observar suas pinturas, o que despertou memórias de sua infância. Então ficou tudo muito claro. Rapunzel havia passado a vida pintando o emblema do reino naquelas paredes. O mesmo emblema que vira pintado no castelo. Ela era a princesa perdida e tinha sido enganada por sua falsa mãe. Furiosa, Rapunzel enfrentou Gothel e já ia deixando a torre quando Flynn, que tinha conseguido fugir do palácio, apareceu. Sem pensar 2 vezes, Gothel feriu o rapaz. Mesmo muito ferido, Flynn cortou os cabelos mágicos de Rapunzel com um caco de vidro. Imediatamente, a magia se desfez e Gothel foi envelhecendo até virar pó. Logo em seguida, Flynn deu um último suspiro de vida. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Então, uma das lágrimas de Rapunzel caiu no rosto do rapaz e ele voltou a viver. A magia ainda funcionava. Após despertar, Flynn levou Rapunzel de volta ao castelo e a entregou aos seus pais. Assim que a olharam, o rei e a rainha tiveram certeza de que aquela jovem era a princesa perdida. Será que é preciso dizer que logo depois, Flynn e Rapunzel se casaram e viveram felizes para sempre? Lindinha, né? A historinha, não é? Já conhecia essa versão? A versão que é do Walt Disney? Gostosinho demais, né? Gente, essa tesoura aqui, ó, dá vontade de cortar, né? O cabelo da Rapunzel, não dá pra ela se libertar. Às vezes precisa, né, cortar os cabelos para libertar da torre. Mas nós vamos entender um pouco mais no seminário, né? Será quem vai fazer o seminário para nós, hein, gente? Será o Flynn Rider? Gente, aqui na historinha não contou, não, mas eu vou contar para vocês. Lá no filme, né, a Rapunzel, ela tem um bichinho de estimação, que fica com ela lá na torre. Uma gracinha, gente. É o camaleão. Olha vocês verem que gracinha que ele é. Olha.
Gostou, meu Zetinho? Gostou? Será que vai mudar de cor? Quem sabe, né? Diz que a camaleão muda de cor conforme as emoções que tem, né? Assim, o lugar que tá, vai mudando de cor, né? Uma belezura só. Bom, então é ele que vai fazer hoje o nosso seminário, né? Para fazer entender um pouco mais dessa história tão profunda que é a história do Enrolados ou da Rapunzel, né? Mas antes, meu Zetinho, antes da gente poder assistir, né, esse seminário maravilhoso que vai ser com a sua participação, nós vamos primeiramente escutar a música, né? Uma das músicas tema dessa história, na voz Aline Charrade e com o violonista Lucas Felipe. Eles vão abrilhantar nossa noite com a música. Nós vamos viajar aí com a historinha e logo depois o seminário. Ai, que gracinha, as lanternas avisando o aniversário da Rapunzel. Então vamos lá, todo mundo juntinho assistindo. Tantos dias olhando das janelas, tantos anos presa sem saber, tanto tempo nunca percebendo como tentei não ver. Mas aqui, à luz das estrelas, bem aqui, vejo meu lugar. Sim, aqui consigo sentir, estou onde devo estar. Vejo enfim a luz brilhar, já passou o nevoeiro. Vejo enfim a luz brilhar, para o alto me conduz, e ela pode transformar de uma vez o mundo inteiro. Tudo é novo, pois agora eu vejo, é você a luz. Tantos dias sonhando acordado, tantos anos vivendo a vida em vão, tanto tempo nunca enxergando as coisas do jeito que são. Ela aqui, à luz das estrelas, com ela aqui, vejo quem eu sou. Ela aqui me faz sentir que eu sei pra onde vou. Vejo enfim a luz brilhar, já passou o nevoeiro. Vejo enfim a luz brilhar, para o alto me conduz, e ela pode transformar de uma vez o mundo inteiro. Tudo é novo, pois agora eu vejo, é você a luz. Boa noite, meus queridos amigos. Sejam bem-vindos ao nosso encontro virtual. Hoje a nossa história é Enrolados, ou para alguns, Rapunzel.
E quem vai contar essa história, quem vai refletir sobre ela, sou eu, o Camaleão, o amigo de Rapunzel. E hoje nós vamos então juntos, auxiliados pelos benfeitores Michal Fassa e Fritz Scheine, refletir sobre essa história tão conhecida. Enrolados na versão mais moderna do longa-metragem da Disney, é a tradução do conto de fadas que ficou conhecido pelos irmãos Grimm, Rapunzel. A maioria dos contos de fadas, quando nós vamos lê-los e até mesmo estudá-los, fala a respeito de um reino belo e encantado. Os castelos, geralmente, eles trazem grande significado nas histórias. Quanto mais soberbo a construção, quanto mais bela e magnífica são as suas torres altíssimas, isso demonstrará a riqueza daqueles que são seus proprietários. Mas nessa história de Rapunzel, a história se passa em uma torre, mas bem diferente de todas as outras. A torre de Rapunzel é uma torre abandonada no meio da floresta e ela possui um outro significado dentro do contexto que hoje nós vamos estudar. Ela foi utilizada como uma prisão. Gothel prendeu Rapunzel, a menina, durante muitos anos naquela torre no meio da floresta. E daí já começa uma grande simbologia. Aliás, o primeiro capítulo que trata acerca dessa história no livro Era uma Vez para Adultos, fala a respeito da simbologia dessa torre. O local onde muitas princesas estão esperando pelos seus príncipes encantados, desejosas de serem salvas. Pode ser também o local onde as princesas se escondem e não querem ser libertadas, porque inconscientemente muitos indivíduos que estão presos nas suas torres não querem ser libertados delas, querem permanecer ali aprisionados. Em nossa jornada evolutiva, muitas vezes nós ficamos presos em torres. Torres de soberba, torres de orgulho, torres de vaidade. Quantas vezes, meus amigos, nós ficamos aprisionados nos nossos pensamentos negativos, em conceitos ortodoxos, fechados dentro de nós mesmos e limitados a uma vida negacionista, sem o mínimo desejo de sair daquela situação em que nós nos encontramos, na nossa zona de conforto. Vezes outras, nós nos enquadramos nessa postura de nos sentir presos, enclausurados, com as mãos atadas, mas ao mesmo tempo com uma vontade enorme de que surja um príncipe encantado para nos conduzir, para nos retirar daquele lugar, devolvendo-nos a liberdade. Então, a primeira análise que nós precisamos fazer nessa noite, eu que participei de toda essa história junto de Rapunzel, é qual o significado dessa torre em nossas vidas. Nós gostamos de ficar enclausurados em nosso mundinho. Nós preferimos nos apartar
do convívio dos nossos familiares, dos nossos amigos, o convívio social como um todo? Quantas vezes nós ficamos presos em nossos conflitos íntimos sem desejar a libertação daquelas amarras? O Evangelho, ele nos convida ao despertamento por meio do nosso aprimoramento espiritual. E isso requer uma série de fatores para que nós consigamos. Mas, de uma maneira geral, nós desejamos um passe de mágica. Nós queremos, simbolicamente, um príncipe encantado para realizar os nossos sonhos, os nossos ideais. Queremos que surja esse príncipe para nos tirar do letargo em que nós nos encontramos. Contudo, é muito importante nós dizermos que contos de fadas não existem. Príncipes encantados que surgem para nos retirar da torre em que nós estamos enclausurados também não existe. Nós precisamos sair desse conceito mítico e poder encarar a realidade, trabalhando a cada dia, a cada momento, para que consigamos sair da torre onde nós nos encontramos com o nosso esforço. Precisamos, é claro, do apoio de pessoas, aquelas que convivem conosco, aquelas que nos amam, o apoio espiritual, os benfeitores que sempre são conosco, ombro a ombro, lado a lado. E Rapunzel, na história, especialmente do Walt Disney, o Enrolados, ela teve o apoio de Flynn, que entrou ali dentro da torre. Ele estava querendo refugiar-se, mas ali dentro, por iniciativa da Rapunzel, que teve aquele desejo inicial de sair da torre, eis então que ele a auxiliou. Então, a busca do mundo real, saindo da ilusão, daquela vivência de enclausuramento, partiu dela. Desejo realmente de sair dali. Na história, inclusive, por diversas vezes ela pede Gothel, ela quer sair também, mas não foi uma manifestação tão contundente quanto ela fez com Flynn, que deu-lhe então oportunidades para que ela pudesse realmente sair dali. Nós aprendemos com a doutrina espírita, especialmente por meio do benfeitor espiritual Emmanuel, que pensamento é vida. Nós enviamos para o universo a nossa vontade, aquilo que nós idealizamos, aquilo que nós ideoplastizamos em nossa mente. E o universo, ele vai responder em bênçãos ou em maldições, conforme o teor dos nossos pensamentos. Maldições não no sentido etimológico da palavra. Queremos nos referir a situações negativas, a situações que muitas vezes são constrangedoras a partir daquilo que nós idealizamos, que nós construímos por meio dos nossos pensamentos. Então, em nossa jornada evolutiva, se nós formos fazer uma análise por meio das reencarnações, nós sempre estamos, de alguma maneira, nos desenclausurando. De alguma maneira, estamos buscando sair da torre, libertando destes lugares que muitas vezes nós nos encontramos aprisionados, em busca da realização ou da realidade de um mundo novo, de um mundo diferente, que será criado a partir do concurso de todos nós.
e especialmente quando nós compreendemos a proposta de Jesus, que na verdade é a expressão da mensagem divina aqui na Terra. Seu Evangelho é um convite para que todos nós possamos nos esforçar, possamos nos reformar interiormente, buscando a descoberta de um homem novo, deixando para trás o homem velho. Mas quando nós vamos fazendo as nossas escolhas, os nossos direcionamentos, surge o dilema. Muitas vezes nós parecemos estar em um entroncamento. Parece que nos mostra diversos caminhos e nós ficamos em dúvida do que realmente devemos fazer. Aquela voz que fala na nossa intimidade, mas também algo mais que grita dentro de nós. Aliás, nos desenhos animados é muito comum essa expressão, quando o personagem encontra um dilema, uma dúvida de qual atitude deve ser tomada, surgem sempre aquelas imagens respectivas do anjo, do demônio, segundo as crenças populares, que vão inspirar o bem e o mal, e o personagem fica naquele dilema de qual caminho deve seguir. Na nossa vida real, isso acontece. Logicamente que não da forma mostrada nos desenhos animados, é apenas uma forma ilustrativa e didática para fazer-nos compreender que nós recebemos a todo instante inspirações positivas e inspirações negativas. Tudo depende da sintonia que nós vamos criando. E Rapunzel, ela tinha ali na torre uma visita constante que era de Gothel. Gothel, ela trazia notícias deste mundo que Rapunzel queria conhecer. E muitas vezes, de uma forma negativa, ela trazia essas informações. A voz íntima de Rapunzel dizia que ela deveria conhecer esse mundo novo, que ela deveria sair da torre, que ela precisava ver a realidade lá fora. E o desejo maior que ela tinha, principalmente no dia do seu aniversário, é quando as lâmpadas se acendiam, quando elas voavam pelo céu, os balões que eram soltos ali no castelo, onde os seus pais aguardavam desde há muito que um dia pudessem reencontrar a filha perdida, porque Gothel roubou Rapunzel do palácio e trouxe-a para aquela torre. Então, na data do seu aniversário, quando essas lâmpadas eram acesas, os balões, ela ficava super entusiasmada, se maravilhava com aquele espetáculo e o desejo de estar ali perto para ver o que acontecia. Mas a voz negativa de Gothel dizia a todo instante que o mundo era perigoso e que ali ela estava segura de tudo e de todos. O Livro dos Espíritos, primeiro livro da codificação, Allan Kardec, orientado pelo Espírito de Verdade, ele vai nos esclarecer que sempre os primeiros impulsos que surgem na nossa mente, os primeiros lampejos que surgem na nossa caminhada, é a chamada intuição, vem do mais alto em nosso favor para poder nos auxiliar. Geralmente é aquela postura que nós devemos tomar. Mas naquele instante que nós recebemos essa intuição do mais alto, que vem aquela ideia à nossa mente, quando concomitantemente a dúvida também surge e nós vamos caindo em conjecturas, nós abrimos espaço para que então intervenha
esses apontamentos externos. Então, os questionamentos infundados, eles abrem na nossa mente as influenciações das mais diversas. Então, vamos tomar o exemplo da Rapunzel. Ela tinha um desejo, ela queria, ela ficava maravilhada, mas quando Gotel lhe trazia as suas ponderações, logo Rapunzel demovia daquela ideia de sair dali, preferia ficar ali para ficar protegida de tudo e de todos. Então, o ensejo inicial da nossa realização, ele vem de maneira direta, vem de forma muito objetiva, muito clara na nossa vida. Mas quando não é seguido, quando nós não escutamos a voz da nossa consciência, onde estão esculpidas as leis de Deus, e vai se tornando elucubrações, isso traz e gera muitas dificuldades na nossa jornada. Então, Gotel, ela representa, nessa história que hoje nós estamos estudando, uma sombra espessa, porque ela tem o desejo de tapar a visão de Rapunzel. Ela quer distorcer os conceitos, as vivências, para que Rapunzel ficasse sempre à sua disposição. E se nós encontramos pessoas encarnadas como Gotel, que fazem esse papel na nossa vida, com certeza também podemos encontrar espíritos desencarnados que querem nos confundir, querem nos envolver em escolhas menos felizes, para que assim aos poucos eles consigam alcançar os seus objetivos. Mas quando nós buscamos uma atitude positiva, quando o ímpeto de transformar a nossa vida, ele fala mais alto, quando nós queremos realmente nos libertar dessas velhas amarras, sair verdadeiramente da torre em que nós nos encontramos, essas vozes negativas, elas se levantam para poder nos descoroçoar, mas elas não conseguem encontrar ressonância em nós, porque nós já estamos certos, nós estamos convictos daquilo que desejamos realmente realizar. Então é muito importante que nós desenvolvamos a confiança em nós mesmos, a certeza de que Deus existe, entregarmos a sua vontade e nos manter de pé sempre, não deixando que a dúvida nos consuma, toma conta de nós. Isso estava relacionado a um convite que Jesus nos faz, especialmente aos seus apóstolos, naquela oportunidade em que eles não conseguiram curar um menino que foi levado à presença de Jesus, epilético, que ora caía no fogo, ora caía na água, que os apóstolos, por mais que tentassem, não conseguiram expulsar o espírito que o acompanhava. E Jesus, com uma simples palavra, eu te ordeno, sai dele, o espírito se afastou. Os apóstolos perguntaram ao mestre por que ele havia conseguido fazer isto. E ele disse que havia conseguido, e todos eles conseguiriam se tivessem mais fé. Porque aquele que tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda seria capaz de mover montanhas. Dentre outros ensinamentos que ele trouxe naquela tarde, naquela manhã, na verdade, em que ele se encontrou com o pai aflito. O fato é que a história de Rapunzel Enrolados nos traz uma análise muito importante a respeito desta virtude, deste sentimento a ser desperto, desenvolvido dentro do nosso coração, que é a fé.
nós temos ainda uma fé vacilante, uma fé cega, que gera para nós muitos transtornos, que gera dificuldades, porque nós nos deixamos envolver por essas situações. Ao contrário de podermos solidificar a nossa fé em uma fé raciocinada, numa fé robusta, onde prevalece essa confiança. Confiança em nós mesmos, confiança em dias melhores, dando-nos a condição de poder escutar essa voz íntima, a fim de podermos alcançar a nossa vitória. Nós temos que desenvolver ouvidos moucos para as vozes negativas. Às vezes na nossa jornada, nós fingimos não escutar tanta coisa. Então vamos aprender a não escutar essas vozes negativas que querem nos tirar do caminho, querem nos trazer conceitos tão negativos, abrindo os nossos ouvidos para escutar a voz da nossa consciência, que se ergue a cada dia para poder nos auxiliar, nos iluminar, nos ajudar realmente a transformar a nossa vida. Jesus, no seu Evangelho, ele nos diz: quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. A história, então, ela vai nos convidando a poder meditar sobre os nossos interesses, as situações da nossa vida, porque em toda situação há um interesse por detrás. É preciso que a gente avalie que interesse é esse. Quando nós tomamos uma atitude, seja em relação aos outros ou a nós mesmos, nós queremos alcançar um objetivo. E por trás, muitas vezes, desses objetivos, nós também temos interesses, principalmente quando se refere ao auxílio a outras pessoas. E o Evangelho nos ensina que nós devemos auxiliar sem esperar qualquer tipo de recompensa. A proposta é ajudar, sempre que pudermos, aqueles que estão na nossa retaguarda, aqueles que momentaneamente estejam passando por um momento difícil. E todas as vezes que nós prestarmos essa ajuda, este auxílio, não esperar nenhum tipo de retorno, com interesses escusos. Quando nós agimos assim, com certeza nós já recebemos a nossa recompensa. Gotel, a bruxa, desde o princípio, desde o momento em que ela auxiliou a mãe de Rapunzel, a rainha, que estava doente, levando para ela aquele chá através de uma flor sagrada, ela queria tirar proveito da situação. Ela desejava auxiliar a rainha, mas previa que a filha que estava para nascer, porque a rainha estava grávida, teria poderes mágicos. Então a bruxa tinha certeza que podia se beneficiar daquilo que estava oferecendo. Como de fato aconteceu, que Rapunzel, quando nasceu, realmente ela tinha poderes mágicos, especialmente por meio dos seus cabelos, e por isso as suas tranças longas ali representadas não podiam ser cortadas. Ela então leva Rapunzel para uma torre para retirar dali os proveitos, desfrutar dos cabelos de Rapunzel, que ofereciam a Gotel a eterna juventude. Então, por isso que Gotel, ela não mediu esforços para poder deixá-la ali naquela torre, isolada do mundo, sob essa justificativa de que ela iria protegê-la, que ela não deixaria nada de mal acontecer, mas a verdade, novamente, por detrás desse suposto auxílio, havia também o seu interesse.
Então, quando nós formos ajudar a quem quer que seja na nossa caminhada, é preciso que nós façamos essa pergunta imprescindível. Qual é o objetivo pelo qual nós estamos realizando tal cometimento? Por que nós estamos auxiliando essa pessoa? Com que intenção nós estamos estendendo a nossa mão para este ou para aquele indivíduo? Então, inconscientemente, às vezes, nós queremos usufruir de recompensas. Às vezes nós ficamos aguardando que de alguma maneira aquela pessoa possa retribuir, possa ser grata, que ela possa reconhecer o que nós fizemos. Em algum momento queremos receber esse pagamento, essa recompensa ou essa retribuição. Inclusive essa situação nos faz recordar de uma história muito antiga de Divaldo. Era nos lidos tempos da sua juventude, ele ainda estava aprendendo bastante. A sua história nos ensina também a valorizar a nossa vida e a forma de ajudarmos as pessoas sem esperar recompensas, mas fez com que ele meditasse a respeito disso. Ele havia fundado a Mansão do Caminho, instituição que existe até hoje, desde o ano de 1952. Ele era muito jovem, estava no atendimento fraterno, que é o atendimento espiritual, no momento que as pessoas buscam para conversar, para buscar orientações. Naquela época, ele atendia até varar a madrugada, enquanto havia alguém com necessidade, alguém ali na fila, ele estava sempre pronto para poder dialogar. E numa dessas noites, já era madrugada, por volta de 1h da manhã, estava ali atendendo uma pessoa, haviam outras esperando, quando uma senhora modestamente vestida, ela surgiu lá no fundo do salão, veio em direção a Divaldo. Ele estava atendendo alguém, mas a senhora parece não ter visto, e talvez não tenha visto mesmo. Quando nós estamos fechados no nosso sofrimento, não conseguimos enxergar. E ela perguntou: o senhor é o senhor Edivaldo? Ele sorriu, olhou para ela assim: senhora, meu nome é Edivaldo. Pois é, senhor Edivaldo. Eu venho de um bairro muito longe, o bairro do Uruguai. Eu sou viúva, mãe de 3 filhos. Minha conta de luz e de água estão atrasadas, está para cortar. Estou para ser despejada do meu casebre, porque o aluguel também está atrasado. Eu gostaria de pedir ao senhor uma ajuda. Divaldo olhou para ela com muito carinho e lhe disse com sinceridade: ah, minha irmã, podemos ver o que poderemos realizar pela senhora, mas esse não é o momento, porque nós estamos aqui no atendimento espiritual, a nossa secretaria está fechada. Portanto, a senhora vem amanhã de manhã, procure a nossa secretaria e nós vamos ver o que conseguimos auxiliar. Mas ela pareceu não escutar. Mas, senhor Edivaldo, eu vim de um bairro tão longe, moro no bairro do Uruguai, sou viúva, mãe de 3 filhos, a minha conta de água e de luz estão atrasadas, eu estou para ser despejada do barracão, porque o meu aluguel também está atrasado. E contou toda a história novamente. E enquanto ela narrava tudo de novo, Divaldo ficou um pouquinho agastado com aquela situação, porque ele já tinha explicado para ela e ela insistindo com a mesma conversa. Quando ela terminou, ele sorriu e disse: minha irmã, sem mostrar o agastamento por dentro, eu não tenho dinheiro aqui. Se a senhora me levar e me vender, mas como ninguém vai querer me comprar, a senhora fica sem dinheiro e eu também. Ela sorriu, ele também. Então eu vou dizer para a senhora que amanhã a senhora volte, nós vamos ver o que conseguimos realizar. Mas, senhor Edivaldo, eu venho de um bairro tão longe, o bairro do Uruguai, e começou a contar tudo de novo pela 3ª vez. E nessa hora teve um agravante, foi a gota d'água que fez a água do copo entornar.
quando ela disse: foi um homem de bom coração que pediu que eu viesse aqui. No mundo há muitos homens de bons corações, mas de corações bons tem poucos. Corações bons são aqueles que pegam e fazem, ao invés de mandar para os outros. Vai ali na Mansão do Caminho que vão te ajudar, vai ali no Grupo Cheira que vão te dar uma cesta básica. Ao invés de realizar, manda para outras pessoas. E quando ele ia falar qualquer coisa, eis então que a benfeitora Joana de Ângeles apareceu por detrás daquela senhora. Olhou profundamente nos olhos de Divaldo e lhe perguntou: por que o agastamento? E Divaldo respondeu mentalmente que não estava agastado, como se ela não pudesse perceber. E ela disse: está sim. Divaldo, por acaso você sabe dos problemas dessa senhora? Ela mora no bairro distante, o bairro do Uruguai. Está viúva, é mãe de 3 filhos. Está desesperada porque a conta de água e de luz estão atrasadas. O aluguel não paga já há meses, está para ser despejada do barracão. E Joana foi contando toda a história dela novamente. E Divaldo ficou escutando, porque agora ela era benfeitora. E ela então lhe disse, e hoje foi o dia ápice da sua dor, do seu sofrimento, uma mulher de méritos. Ela começou a gritar dentro do barraco: Deus meu, me ajude. E então Jesus escutou a sua oração. Escutou a sua oração e designou um anjo para poder ajudá-la. O anjo veio à terra, tentava auxiliá-la, mas ela, na sua dor, fechada no seu mundo, ela não conseguia receber a intuição, porque não abria campo para escutar a voz da consciência, a intuição que nós já nos referimos. E então, eis que o anjo começou a ficar preocupado, porque o dia estava finalizando e não conseguia cumprir com a missão que Jesus havia lhe dado. E ele retornou a Jesus, continuou Joana, trouxe a dificuldade para o mestre. E o mestre perguntou: não tem problema, vou te ajudar. Onde a senhora mora mesmo? Em Salvador, na Bahia, no Brasil. Então traga para mim o livro do Reino dos Céus, da cidade de Salvador. Ele trouxe aquele livro grande, Jesus abriu. Lá na primeira linha estava escrita Irmã Dulce, fulano de tal, Beltrano de tal. E lá embaixo, em garrancho, Divaldo Pereira Franco. E então Jesus disse: vamos mandar para esse aqui, para que ele possa subir mais um pouquinho na lista. Então aqui está, meu filho, uma senhora que foi enviada por Jesus. O anjo até perguntou para o mestre: mas como eu vou fazer para enviar essa senhora Divaldo Pereira Franco? E Jesus disse: procure um homem de bom coração, que são ótimos para receber intuição. Você não vai querer que o seu nome seja tirado do livro do Reino dos Céus, não é verdade? Então Divaldo sorriu, olhou para a senhora e disse: ah, minha irmã, assente aqui que nós já vamos te atender. Vou ouvir o que consigo fazer. Então, quando nós temos recompensas, as coisas se modificam. E o ideal é que nós realizemos sem esperar nenhum retorno. E de uma maneira muito simbólica, Jesus nos fala sobre isso quando ele diz: quando formos dar uma festa, convidemos os pobres, os estropiados, ou seja, aqueles que não têm condições de poder retribuir. Então nós temos aí uma perfeita consonância com o conto, uma reflexão muito profunda sobre o comportamento diante daqueles que estão sob a nossa tutela, aqueles que fazem parte do nosso convívio diário, como que nós estamos lidando com o auxílio financeiro, com os préstimos do serviço, com a companhia daqueles que estão conosco na jornada e também quando fazemos para os outros. Porque o que mais importa, meus amigos, são as intenções. No fim, o acerto está entre a criatura
e o Criador. E Kardec sempre nos ensinou a bandeira máxima do Espiritismo, que fora da caridade não havia salvação. Então, no conto, Gothel, ela queria criar essa ilusão em Rapunzel, de que Rapunzel estava sendo beneficiada, que ela tinha uma dívida para com Gothel, foi a de cuidar dela durante todos aqueles anos, de mantê-la naquela torre para ser protegida de tudo e de todos. Então, de alguma maneira, Gothel queria que Rapunzel tivesse essa relação de gratidão e por isso permanecesse ali. Além, é claro, conforme nós já explicamos, ela ter ajudado a mãe de Rapunzel, mas com a intenção já de tirar proveito daquele auxílio. Então, quando Rapunzel descobre a realidade, e mais cedo ou mais tarde, momentos existem em que o que estava encoberto aparece, porque tudo é descoberto e revelado, eis então que ela começa a modificar as suas atitudes. Começa a ter vontade realmente de sair daquele enclausuramento. Uma característica muito marcante deste conto é que a jovem princesa, a Rapunzel, ela tem poderes que se manifestam por meio dos seus cabelos. São os cabelos longos e alourados que rejuvenescem a bruxa má. Por meio dos cabelos, sua falsa mãe, a Gothel, conseguia subir na torre, conseguia retirar ali os fluidos necessários para rejuvenescer. E a menina Rapunzel, na sua inocência, ela não percebia os poderes que tinha, porque Gothel fazia tudo isso sem ela perceber. Ela penteava os cabelos de Rapunzel e só de tocar os cabelos ela já recebia aquela energia vitalizadora. E aqui nós temos um ponto muito importante, que é de não reconhecermos as nossas potencialidades. Às vezes, enclausurados dentro de nós mesmos, as nossas torres, nós perdemos um pouco o senso do mundo, desenvolvemos baixa autoestima, começamos a ter um sentimento de menos-valia, em que nós acreditamos que nada somos, e não conseguimos enxergar as qualidades e virtudes que todos nós possuímos. É muito comum as pessoas que convivem conosco saber das nossas potencialidades, saber daquilo que nós somos capazes e até mesmo valorizar, e nós próprios não acreditarmos em nossa força. E Jesus, ele nos convidou a fazer justamente o contrário, porque ele nos diz: brilha a vossa luz. Não teime em escondê-la, deixando-a apagar, colocando debaixo do alqueire, mas colocai sobre ele, para vos iluminar aqueles que estão ao seu derredor. É preciso que nós possamos fazer brilhar as potencialidades da nossa alma, tudo aquilo que nós trazemos de bom no nosso coração. E logicamente que essa força, esses poderes, entre aspas, não estão em aparatos exteriores. Gothel, ela acredita que o poder de Rapunzel estava nos seus cabelos longos, por isso não deixava cortá-los. Mas será que realmente as potencialidades de alguém pode se encontrar nessas questões exteriores? Nas páginas do Antigo Testamento é muito conhecida a história de Sansão, que também tinha um poder imensurável através dos seus cabelos. Segundo as tradições, a sua mãe havia lhe dito que ninguém podia cortar os seus cabelos,
porque se cortasse os cabelos, ele perderia todas as suas forças. E ele mesmo acreditava nisso. Ele encontrava nos seus cabelos as forças necessárias. Quando os filisteus, que eram os inimigos dos judeus, descobriram isso por intermédio de Dalila, ela envolve sexualmente Sansão, descobre o seu segredo. E quando eles cortam o cabelo de Sansão, que era o seu amuleto, ele fica sem força. Ele perde totalmente as suas energias e vai ser preso. Mas, para eles decidirem a condenação de Sansão, o que iriam fazer com aquele inimigo judeu, os dias foram passando. E o cabelo de Sansão voltou a crescer. Pouco a pouco foi crescendo. Logicamente não do tamanho que era, mas cresceu um pouco. E ele sentia que as suas forças também estavam sendo recuperadas. Na verdade, ele nunca as havia perdido. Foi o pensamento dele que fez acreditar em suas próprias limitações. Porque os cabelos grandes crescem, têm força, mas não podem representar as conquistas da nossa alma. Tudo aquilo de bom que nós trazemos são conquistas do nosso espírito, que se manifestam por meio do nosso corpo, porque nós estamos encarnados. Mas quando nós desencarnarmos ou morrermos, levaremos conosco. Tanto é que Flynn, no momento quase final da história, quando ele percebe que o interesse de Gothel é pelo cabelo de Rapunzel, porque ninguém sabia, ela escondeu de todos que Rapunzel tinha esse poder. Ele percebe que o interesse dela era totalmente e exclusivamente nos cabelos longos de Rapunzel. Ele havia sido ferido por Gothel, ferido de morte, inclusive. Ele encontra forças onde não tem e corta o cabelo de Rapunzel. No filme, ele corta com um pedaço de vidro, mas ali nós pusemos a simbologia da tesoura cortando as tranças, os cabelos longos de Rapunzel. E quando ele corta Gothel, ela vira pó. Ela se destrói, ela se acaba. Porque às vezes na nossa vida nós nos apegamos muito a esses amuletos da sorte. E quando é destruído esse amuleto, faz derruir. É como uma criança. As crianças pequenas geralmente têm aquele paninho que ficam com a criança, ou um bichinho de pelúcia, ou a chupeta, seja o que for que a criança tenha que a pega para poder dormir. E aí ela faz uma viagem, esquece, os pais esquecem, ou então perde aquele brinquedo, aquele pedaço de fralda, que às vezes é imundo, mas a criança quer aquilo, e ela não consegue dormir, porque ela se acostumou, ela ligou-se àquele amuleto. E assim também acontece conosco, quando a gente tem uma medalhinha, quando a gente tem uma pratinha, quando a gente tem alguma coisa que a gente traz conosco, que nos apegamos àquilo como se fosse a nossa salvação. E aqui não é nenhuma crítica, é uma análise para nós podermos entender. Porque a simbologia de Gothel era essa, o cabelo de Rapunzel era a sua salvação para a juventude. Então, quando o cabelo foi cortado, e ela viu que não teria mais como se rejuvenescer, ela derrui, ela cai. Então, o convite da vida é para que nós não apeguemos a essas ilusões, que nós possamos buscar a realidade. Mas algo inusitado, talvez é um dos maiores ensinamentos da história, é que Fly, depois que corta o cabelo da Rapunzel, ele morre. Supostamente morre ali nos braços dela. Ela está com o cabelo cortado, ela não tem mais poder, mas ela começa a chorar. E quando a lágrima cai sobre a face
de Flynn, ele retorna à vida. Então, mostrando de uma maneira simbólica que os poderes de Rapunzel não estavam nos seus cabelos, porque eram as conquistas da sua alma, do seu espírito, essa leveza do seu coração de poder envolver aqueles que estavam à sua volta, levando a algo de bom. Esses tesouros da alma, que são os poderes que nós conquistamos simbolicamente, eles não podem ser roubados pelos ladrões, não podem ser destruídos pela ferrugem, eles não se perdem. Então, bem diferente dos outros contos, onde as jovens são salvas por um príncipe encantado, nesse caso, dessa história, foi Rapunzel que libertou do crime um ladrão. Porque Flynn, ele chega ali na torre fugido, ele tinha roubado uma coroa do castelo, que era inclusive a coroa do rei, pai da Rapunzel, sem ele saber. São os encontros da vida, as condições propícias que a divindade vai fazendo para os reencontros. E ela então consegue transformar a vida dele por causa da convivência com ela. Ela quer que ele também encontre os verdadeiros tesouros. Então, um ponto muito marcante dessa história para todos nós essa noite, na análise que fazemos, é que todos nós, indistintamente, trazemos as potencialidades, independentemente da nossa condição evolutiva. Há até uma frase que Jesus diz a Pedro, que toca profundamente o nosso coração, que o ser humano é mais ignorante e frágil do que mau. Então foi por meio do amor que Rapunzel libertou Flynn da criminalidade, ofertando para ele novos caminhos. Todos nós podemos encontrar novos caminhos, caminharmos juntos, nos auxiliando mutuamente para poder crescer. Mas o título moderno dessa história, porque a maioria de nós estamos hoje reunidos aqui neste encontro virtual, conhecemos essa história da nossa época de criança com o nome de Rapunzel. E a versão moderna dada pela Disney é Enrolados. Mas o nome também nos faz refletir, fala um pouco da constituição da nossa família. Porque todos nós estamos enrolados e misturados, não é mesmo? Antes de reencarnar, na maioria dos casos, há uma programação espiritual, um planejamento para os encontros, os reencontros que nós vamos ter para o nosso crescimento espiritual. E dentro da nossa família, nós vamos encontrar os afetos e os desafetos. Vamos criando laços de amor, se não existem. Vamos consolidando aqueles que porventura já existem nas formações das parentelas espirituais. Existe a parentela material, que é aquela formada pelo corpo, os laços consanguíneos, mas existe a parentela espiritual, que é aquela que vai além da existência física. É aquela que vai além da consanguinidade, é a descoberta dos sentimentos dentro do nosso coração. Jesus, ele nos traz uma passagem belíssima que ele nos mostra isso, embora muito mal compreendida, quando ele é procurado por sua mãe e seus irmãos, e ele pergunta: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Senão todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Logicamente que Jesus não estava falando do desprezo à família, ele deu provas suficientes. Ao contrário disso, ele cuidou da família, começou as suas atividades missionárias somente depois de 30 anos de idade, entregou Maria, sua mãe, a João, o apóstolo amado, ali na cruz. Então ele pôde demonstrar que amava a sua família. Mas ele queria também nos ensinar que a verdadeira família não é esta.
nos vínculos consanguíneos, mas é aquilo que nós construímos através dos afetos, das nossas ligações. O Evangelho segundo o Espiritismo, no texto que fala sobre a parentela corporal e espiritual, os benfeitores dizem que os laços de sangue, eles não criam forçosamente os vínculos, porque o corpo procede do corpo, o espírito procede do espírito. E a vida em família, ela começa somente a fazer sentido à luz da reencarnação. Quando nós percebemos que dentro do contexto familiar encontramos amigos de outrora, inimigos também. Para extinguir os nossos ódios, os nossos rancores, as nossas mágoas. Então, enrolados simbolicamente, misturados no ambiente doméstico, nós somos convidados a estabelecer estes elos. E o curioso é que quando nós não estamos indo bem no trabalho, quando nós temos dificuldade com o nosso chefe, nós podemos mudar de emprego. Quando nós temos problema com o nosso vizinho, já reclamamos, temos condições financeiras, podemos mudar de casa. Mas quando nós temos alguma dificuldade com a nossa família, não tem como mudar de família. Podemos até nos afastar dela, mas ela vai conosco, onde quer que nós formos. Que nós estamos ali, não para fugir, não para mudar, mas para resolver. Quando a sogra de Simão Pedro perguntou a Jesus o que era a vida no lar, ele pôde dizer que a vida no ambiente doméstico pode ser comparado a um grande jardim de rosas perfumadas, mas que também há espinhos. Pode ser comparada ao mar, cujas águas vão e vêm ao sabor do vento, mas o mar às vezes fica marevolto em grandes tempestades. Porque a vida em família é o cadinho depurador, onde nós somos colocados para poder aparar as nossas arestas. Então a nossa vida ela é feita de escolhas e Jesus nos ensina que é preciso criar dentro do nosso lar esse ambiente harmônico, porque ele é o resultado, o lar, daquilo que nós vivenciamos dentro dele. Não importa se é uma mansão, um mangalô, uma kitnet, uma tapera, seja o que for, mas que nele exista a figura do amor. Então Rapunzel e Flynn, eles se encontraram. Numa primeira análise, não seria um casal ideal, porque qual a jovem que queria, que deseja se casar com um ladrão? Então não era um casal ideal, mas a necessidade os uniu. As oportunidades chegaram, eles souberam aproveitar. Na convivência houve o despertamento de sentimentos. Nós não podemos julgar alguém pela sua aparência. E então, eis que Flynn pôde demonstrar o seu outro lado, que a princípio ele ajudou a Rapunzel a descer da torre, levou-a para ver as luzes, as lâmpadas, os balões voando, mas ele tinha um interesse por detrás disso. Mas nessa convivência de dia todo com ela, ele pôde descobrir muitas coisas, valorizar outras, ressignificar as suas atitudes. Então Flynn era um homem bom, ele teve escolhas infelizes, e ao lado de Rapunzel ele despertou esses melhores sentimentos e descobriu que era possível ser feliz com atitudes dignas, com atitudes honestas. Então, no contexto familiar, para nós caminharmos à finalização do nosso encontro, somos todos enrolados. E dentro do lar somos convidados a parar as nossas arestas, a poder realmente redescobrir os nossos valores, não em aparatos exteriores como nos cabelos longos de Rapunzel, mas a intimidade do nosso coração, fazendo brilhar a nossa luz. Aproveitemos sempre a nossa família,
Não nos deixemos envolver pelo desânimo, pela descrença, porque o convite divino é para que nós aproveitemos cada minuto, construindo esses elos duradouros que vão perpetuar além da existência física, nos laços espirituais. Nós esperamos que você, que esteve conosco nesse encontro, tenha gostado das nossas reflexões. Participe conosco dos encontros, dos estudos relacionados a esse livro, Era uma Vez para Adultos. Queremos dizer que todos os outros encontros anteriores, com esses são 22 encontros, estão disponíveis no canal do YouTube. Você pode rever, pode ver por primeira vez, divulgar. Se você gostou desse nosso encontro, dê o seu like. Se é a primeira vez que você se encontra aqui no canal, inscreva-se, divulgue para que outras pessoas possam assistir. Tudo isso contribui para a divulgação do bem pela internet. Queremos anunciar que o nosso próximo encontro vai estudar uma história muito conhecida. Tenho certeza que todos vocês vão gostar. Vamos ver qual personagem trará a história, que é o Procurando Nemo. E você é o nosso convidado especial. Uma boa noite para todos nós e até breve, se Deus quiser. Tantos dias olhando das janelas, tantos anos presa sem saber, tanto tempo nunca percebendo como tentei não ver. Mas aqui a luz das estrelas tem aqui, vejo meu lugar. Sim, aqui consigo sentir, estou onde devo estar. Vejo enfim a luz brilhar. Já passou o nevoeiro. Vejo enfim a luz brilhar. Para o alto me conduz, e ela pode transformar de uma vez o mundo inteiro. Tudo é novo, pois agora eu vejo, é você a luz. Tantos dias sonhando acordado, tantos anos vivendo a vida em vão, tanto tempo nunca enxergando as coisas do jeito que são. Ela aqui, a luz das estrelas, com ela aqui vejo quem eu sou. Ela aqui me faz sentir que eu sei pra onde vou. Vejo enfim a luz brilhar. Já passou o nevoeiro. Vejo enfim a luz brilhar. Para o alto me conduz, e ela pode transformar de uma vez o mundo inteiro. Tudo é novo, pois agora